Fala pessoal, e hoje vamos estar falando aqui sobre fundos imobiliários. Eu vou estar mostrando aqui para vocês como é fácil você mesmo estar avaliando alguns pontos no seu fundo imobiliário e pontos que você não deve esquecer aí de avaliar antes de comprar seu fundo, para você não ter aí nenhum trabalho futuro com ele, tá? E depois eu vou estar espelhando a tela do meu celular aqui para vocês verem na prática como avaliar aí cada um desses pontos, tá? Meu nome é Ricardo Mota, criador do canal. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Já ativa as notificações para receber sempre os novos vídeos que estou fazendo aqui no canal. Curta, comente e compartilhe. Pessoal, vamos lá. Primeiro aí, não se esquecer que fundo imobiliário é renda variável, tá? Então se você está pensando em usar fundo imobiliário, como eu já vi muita gente falar aí, eu vou guardar dinheiro aí até o final do ano para mim comprar um carro, para eu trocar de carro, para eu fazer um plano aí a curto prazo. Não é o ideal usar o fundo imobiliário, porque fundo imobiliário é renda variável, tá? Então você não sabe se daqui até o final do ano aí vai tudo se estabilizar aí com essas guerras iniciando, o problema aí com China e Taiwan no momento que a gente está. Então você nunca sabe o dia de amanhã. Ele pode estar muito alto e ter valorizado seu dinheiro, como pode estar uma baixa. Fundo imobiliário não varia tanto quanto ações. Mas sim, ele é renda variável. Então ele pode estar na alta, como pode estar na baixa. Então se você tem um objetivo aí a um curto prazo, você tem sim que procurar alguma renda fixa. Já nesse caso, fundo imobiliário, se você quer ter renda mensal e ainda se proteger ao longo dos anos da inflação, é muito bem recomendado, né? Lembrando que sempre diversificação de carteira. Então é muito bom você ter um pouco de cada tipo de ativo. Ter tanto renda fixa, fundos imobiliários, ações no exterior, isso vai estar protegendo e muito sua carteira, tá? Para você que está iniciando com os fundos imobiliários, pode estar pegando aí, iniciando com fundo de tijolos. O que são fundos de tijolos, né, pessoal? São realmente imóveis físicos, reais. E aí você pode estar sabendo aonde são esses ativos, eu vou estar mostrando aqui para vocês. E aí pode estar avaliando eles aí. Vamos supor que não seja da sua cidade, você está comprando aí fundos de shoppings, por exemplo. E os shoppings que você está comprando não são na sua cidade. Dá uma pesquisada, entra ali na internet, vê aí fotos, como que está, a avaliação dos imóveis, entendeu? Mesmo galpão logístico, para quem que ele está alocado. É uma boa empresa que está alugando aquele galpão. Então, fundos imobiliários de tijolos são sim imóveis reais e você pode estar sabendo aonde eles estão, onde eles são localizados, para quem que ele está alocado, isso tudo tem como ser avaliado. Então, primeira coisa, avalie bem o fundo que você vai estar comprando. Já falando aí junto nisso, diversificação, tá? Diversificação seria o que nesse caso de fundos imobiliários? Você está comprando aí um pouco de fundo imobiliário de cada setor. Você pode estar comprando shoppings, galpões logísticos, prédios, né? Então você está sempre variando. Compra um pouco de fundo imobiliário de cada estilo. Por quê? Por exemplo, a gente teve pandemia, onde os shoppings aí ficaram fechados, certo? Então, shoppings aí pararam de pagar alguns aluguéis para segurar ali, né, para os lojistas ali não falirem e tal. Então teve esses acordos aí, então segurou. Então você ficaria, se você tivesse só fundo de shopping, você fica assim sem rendimento de aluguel. Então você tem que se garantir quanto a isso. Você não pode ter aí só um imóvel na rua aí que você fica sem, e depender dele que você fica sem. Então você tem que ter variação. Então o que acontece? Se você tem, por exemplo, fundo de shopping, fundo logístico, fundo de tudo quanto é jeito, o fundo logístico, por exemplo, as pessoas começaram a consumir mais, comprar mais da internet. Então, quem tem logística e alugado, por exemplo, para empresas que são distribuidoras de alguma coisa, ele aumentou, né? E aumentou seu giro ali. Isso ele continua aí pagando aí seus aluguéis normais. Então, não te deixa ali sem o seu aluguel 100%. Então, sempre variação. Até nos fundos imobiliários você está variando aí por setor. Mais um ponto aí a ser avaliado aí. Eu gosto de escolher fundos imobiliários de boas gestoras. Então você pegar aí o que são boas gestoras, são gestoras grandes, famosas, tem fundos imobiliários que são geridos por XP, Kinea, tem muitos fundos imobiliários aí com gestoras grandes. Então você só avalia lá, vê quanto que é os patrimônios ali que esses fundos estão gerenciando, né? Fundos aí de bilhões, por exemplo. Então, tem que ser gestoras grandes e boas para estar gerindo esse fundo aí bem legal. A gestora praticamente seria como se você fosse um imóvel físico seu, fosse a imobiliária que faz a negociação para você. Se você tiver uma imobiliária fraca,
e tiver algum problema com o inquilino, ela pode fazer alguma negociação ali que você não goste, né? Alguma negociação ruim com o inquilino, ali, inquilino versus proprietário. Então isso que a gestora faz, ela faz essa intermediação. Agora eu vou estar mostrando aqui na prática para vocês, eu vou espelhar a tela do celular aqui que fica mais fácil visualizar alguns outros pontos, tá? Então vamos lá, pessoal, vou estar usando aqui o Funds Explorer, tá? É um site que eu não tenho patrocínio aí nenhum, é um site que eu realmente uso para estar avaliando fundos imobiliários aí. Então você pode estar entrando aqui nele e aí você vai procurar ali por lista de fundos, né? E aqui você filtra por fundo imobiliário. Como a gente já estava falando de shoppings aqui, eu vou estar filtrando aqui por shopping, tá? Eu vou estar procurando um fundo de shopping para a gente estar avaliando aí, por exemplo, um shopping que não seria tão legal ser comprado e um shopping aí mais conhecido. Eu vou pegar um shopping aí que eu tenho na carteira, tá? É só um exemplo aqui, não é uma recomendação de compra, mas é um fundo aí gerido pela XP, então seria o XP ML, tá? Então a gente procura ele aqui, ele vai aparecer. Vamos lá, XPML. Olha como é interessante aqui que vocês têm que avaliar. Liquidez diária do fundo, tá? Liquidez diária do fundo XPML, por exemplo, ele tem mais de 28 mil negociações por dia. Então, se você precisar fazer uma venda, uma compra desse fundo, se torna muito mais fácil, muito mais rápida. É praticamente você envia a ordem para a corretora e quase automaticamente ela é executada ali. Eu vou estar mostrando para vocês aqui o contrário, por exemplo. Eu já escolhi sim fundos imobiliários ali com baixíssima negociação. E quando eu descobri ali como diversificar melhor, como escolher melhor meu fundo, eu acabei querendo me desvincular dele. Na hora que eu pus a ordem de venda, ao contrário de outros fundos ali que você põe ordem de compra, ordem de venda, ele demora muito para ser vendido ali. Então isso aí atrapalha muito na sua negociação, na hora de compra ou venda. Outra coisa, você está olhando o rendimento dele, né? Ele tem aqui ó, um dividend yield de 0,74% e a gente vai estar avaliando se ele sempre paga aí uma média dos mesmos dividendos, tá? O patrimônio dele aqui custa 1,9 bilhões, então a gente está falando aí de shoppings que custam praticamente 2 bilhões, tá? Então aí tem um bom valor de mercado, né? Uma boa gestora também. Muito importante para a gente avaliar ó, o P sobre VP. O que seria o P sobre VP? É o preço do imóvel versus o valor patrimonial dele. Então o que seria? É o preço que ele está sendo negociado pelo preço que ele realmente vale, pelo preço que aquele imóvel ele é avaliado. Então o que eu sempre escolho num P sobre VP? Eu aconselho aí, eu sempre faço um P sobre VP até 1,05. Por quê? Se o imóvel está valendo muito mais que isso, ele está supervalorizado na bolsa. Então ele está valendo mais do que realmente o patrimônio dele vale. É muito fácil ele voltar sempre para o valor patrimonial dele porque ele é um imóvel físico. Então quanto mais aí baixo do P sobre VP, mais interessante também é você estar comprando esse fundo, quer dizer que você está comprando um imóvel descontado. É a mesma coisa que você está procurando um apartamento ali para você e você está olhando sempre apartamentos ali do mesmo estilo, vamos falar, ele vale 200 mil, ele vale 200 mil, de repente aquele apartamento você acha ele por 160 mil reais. É a mesma coisa. Como acontece isso, você visualiza ali na bolsa, então você consegue ver que ele está valendo menos ali. Então esse aqui, no caso, ele está valendo hoje aqui 0,98 do valor do imóvel. Então ele está praticamente ali quase no 1, quase valendo o valor patrimonial dele. Tem fundos aí que a gente está achando hoje aqui na cotação que está valendo menos, tá? 0,89, 0,90 e poucos. Igual eu te falei, fundo imobiliário não oscila tanto quanto ações, então você não vai achar lá muito baixo nem extremamente alto, tá? Mas é interessante sim você estar olhando e comprando sempre um pouquinho abaixo ali, porque senão você pode ter uma desvalorização de patrimônio quando ele tender a voltar no seu 1% ali, tá? O seu 1 por 1. Então, ó, aqui embaixo ele fala aqui que ele é um fundo imobiliário do tipo tijolo, o foco dos seus investimentos está majoritariamente em propriedades de shoppings, tá? Então ele fala um pouco mais sobre o fundo aqui, vamos estar descendo. Não vou olhar gráfico, tá? Que a gente está avaliando ali sobre o P sobre VP já. Aqui você vê o quanto que são as taxas que ele cobra, então o XPML aí cobra algumas taxas aí um pouco mais altas que alguns fundos, tá? Então ele tem uma taxa de performance aí, ó, de 20%
ao ano, né, da rentabilidade que exceder o IPCA mais 6%. Então, o que exceder desse IPCA mais 6%, então ele te garante que até o IPCA mais 6% ele não cobra, mas se o que exceder disso, ele vai cobrar 20% ali da rentabilidade. E a taxa de administração, que vai 0,55 ao ano. Olha aqui embaixo como você pode ver, ó, média de dividendos dele. Tá? Vamos olhar graficamente aqui falando, você vê que XPML, desde ali de 2017, ele paga praticamente, ele teve algumas baixas e aí ele já recupera, tá? Muitas vezes as gestoras, o que elas fazem? Tá acontecendo alguma coisa, uma mudança ali no mercado, alguma coisa, ele segura um pouco o patrimônio, então ele não paga dividendos naquele mês, olha, ele segura 1, 2 meses e de repente ele solta de novo no próximo mês. Lembrando que gestores de fundos imobiliários têm até 6 meses para pagar aí os dividendos. Então, normalmente, a maioria dos fundos paga assim mês a mês, tá? Recorrente, mas algumas fazem essa negociação. Ele segura um pouco só para ter uma garantia ali de alguma coisa que esteja acontecendo, por exemplo, na pandemia. Você pode ver, depois que ele segura um pouco ali, ele solta um dividendo mais alto, ou seja, ele reteve aquele mês, você às vezes solta. Então, isso aqui é normal em algumas gestoras, tá? Mas pode ver ali que ele só parou mesmo de pagar perto de época de pandemia aí. Como eu falei, é shopping e teve infelizmente essa crise aí, né, afetou sim esses fundos de shoppings. Aí aqui ele vai falar quanto que ele está valendo em relação à poupança, mas ele tá um fundo que está na baixa, então a gente não vai avaliar, não é uma coisa que você tem que se preocupar. E aqui, ó, você tem que ver, ele tem 16 ativos em 7 estados. Então você está comprando aqui no XPML 16 shoppings, tá? Em 7 estados diferentes. Isso aqui te garante muito uma estabilidade de dividendos. Então você pode ali, se um dos 16 shoppings vir a não pagar dividendos, que ele está em reforma, aconteceu alguma catástrofe, temos 15 pagando ainda. Isso faz muita diferença. Ao contrário de fundos que não tem tanto. E aqui você pode ver aonde são os imóveis, ó. Por exemplo, isso aqui tem no Shopping Bela Vista, em Salvador. O Catarina Fashion Outlet, Shopping Cidade Jardim, Caxias Shopping, Shopping Cidade São Paulo, Cidade Jardins Shopping, Shopping da Bahia. Então, imóvel em São Paulo, imóvel na Bahia, imóvel aqui em Guarulhos, ó, Internacional Shopping, Barra da Tijuca. E assim vai. Então, ele tem uma variedade gigantesca aqui de shoppings. Então, eu prefiro muito estar negociando aqui numa boa gestora, com mais imóveis e diversificação de inquilino também, tá? Como vocês podem ver aqui, não está alugado para uma linha de shopping só. Muitas vezes você compra um galpão logístico, por exemplo, que ele tem, sei lá, 8 ativos. Só que os 8 ativos são locados para a mesma empresa. Então o que isso acontece? Se acontecer alguma coisa, vamos supor, uma varejista aí que tem instabilidade, de repente a varejista fala assim, não, eu vou cortar todo o meu comércio de rua e vou partir só para o comércio online. Ou seja, ela vai lá, tira toda a operação dela dos galpões e você fica ali sem seu aluguel, por exemplo. Então eu gosto sim de estar diversificando entre fundos imobiliários com bastante ativos e ao mesmo tempo locado para empresas diferentes, tá? Eu acho bem legal isso aí. Vou estar mostrando aqui para vocês um outro exemplo. Esse exemplo aqui, por exemplo, vou estar num shopping que ele é único, tá? Então, olha a diferença. Em vez de 28 mil negociações diárias, onde está escrito aqui liquidez diária, ele tem apenas 130 negociações diárias. Então, de 28 mil para 130. Isso que eu falo. É muita gente ali trabalhando na bolsa, então às vezes você vai querer comprar ou vender aquele shopping quando está precisando e é muito mais difícil você fazer essa negociação, tá? Demora mais, você pode ter um trabalhinho aí. O rendimento dele, ele pagou ali um pouco abaixo do que o outro também, então ele pagou um dividendo aí de 0,62 esse mês, tá? E para você ver aqui, ele vale muito mais, tá? Ele tá valendo R$ 728. Tem muitos fundos aí que são aí de um único ativo, ele vale sim muitas vezes um valor maior, tá? E aí a gente vai estar olhando lá o preço do valor patrimonial. Olha como ele está baixo, 0,82. Mas qual que é o lado ruim dele estar muito baixo? Para você ver que ele foi mais afetado do que um fundo maior. Para você ter um fundo também muito bem negociado, ele sempre vai estar ali, a variação dele, a oscilação dele na carteira vai ser muito menor. Já um fundo que não é muito negociado, na primeira crise, na primeira coisa, muitos investidores saem. Ele é um fundo caro, ele vale R$ 728.
Então uma pessoa saindo dele, ele cai bastante. Então ele caiu aí quase 20% em compensação que o outro da XPML ali está caindo apenas 2% hoje, né, nessa data. Então sim, tem toda essa dificuldade de você estar comprando esses fundos com apenas um imóvel. Então é um fundo monoativo de segmento de shopping center. Então ele só vai ter esse shopping aqui e pronto, acabou. Aqui ó, a taxa de administração dele é de 20%, é 0,20% ao ano sobre o valor de mercado. Então tá ali na média. Agora, ele nem vai. Vamos ver dividendos. Dividendos aí ele é um bom pagador até, né? Ele andou subindo e aí se manteve ali. Parou na pandemia também e voltou ali pagando bons dividendos. Então ele é um bom pagador de dividendos, vamos dizer assim. Então, olhando para dividendos, ele é bom. Não adianta nele, não vai ter nem aqui. Ele perde para poupança, que ele está muito abaixo, né? Isso aí ele conta sua variação. E ele vai para mostrar para vocês aqui, ó, um ativo em São Paulo. Então é muito difícil aí você estar comprando esse fundo. Não que se você quiser pôr na sua carteira, beleza. Só que você vai ter alguns trabalhos a mais ali. Ele pode até te render esse dividendo fixo ali, legal. Como se acontecer alguma coisa com esse shopping, né? Ele precisar passar por uma reforma, alguma enchente, eu não sei onde ele fica, você pode estar dando uma olhada também. E aí ele vai estar fechando e você vai estar perdendo ali seus dividendos, tá? Então, pessoal, vamos lá. Uma avaliação geral aqui. Essas são praticamente as principais coisas que você tem que olhar sim no fundo imobiliário. Você não pode estar esquecendo ali de ver esses pontos, tá? E sempre lembrando da diversificação. Nunca esqueça de diversificação, tanto em quantidade de fundos quanto em tipos de ativos. Não esqueça de fazer sua reserva de emergência se você está entrando em renda variável. Você pode estar ali no momento de baixa e precisar de um dinheiro ali emergencial. É muito ruim você estar vendendo fundos ali na baixa. Então sim, você tem essa reserva para se caso aconteça alguma coisa, você tira ali da renda fixa, se ajeita, volta de novo na renda fixa e usa os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são muito bons para quem quer renda mensal, que eles pagam ali os dividendos em forma de aluguéis. Hoje aqui no Brasil, livres de imposto de renda. Então mensalmente você está ali pegando o seu dinheiro e recebendo. E a longo prazo, tá? Eu vou estar mostrando aqui um gráfico para vocês de todos os fundos imobiliários do Brasil. É um gráfico do IFIX. Ele sim está sempre subindo aí pelos últimos anos. Ele sempre subiu, ou seja, ele valoriza junto com o valor dos imóveis ali, né? Então ele está te garantindo aí uma proteção da inflação, tá? Então sempre você, por mais que você use 100% dos dividendos, por exemplo, ele vai estar te garantindo ali que ele vai estar aumentando o seu patrimônio, né? O valor patrimonial dele vai subindo. Então se hoje, por exemplo, você tem 100 mil, daqui a 10 anos aqui, como ele valorizou praticamente 89%, você vai ter 189 mil, exemplo, né? Então sim, ele vai estar ali te garantindo, ali te valorizando. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida ainda, pode estar deixando aqui nos comentários. E até o próximo vídeo.